Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Assunção aqui e hoje eu vou te dar uma dica de como conseguir ter os primeiros clientes como editor de vídeo, como conseguir o seu primeiro emprego como editor de vídeo, tá? Bom, primeiro você vai ter que escolher entre ter uma carreira no audiovisual, ou seja, algo que você vai começar fazendo por muito tempo e vai subindo degraus, né? Ou seja, começar como estagiário ou começar fazendo trabalhos freelance de graça, tá? Tô aqui direto da praia da Ribanceira, em Imbituba, litoral de Santa Catarina. Vamos lá, vamos falar como que eu comecei, tá? Eu comecei querendo fazer vídeos pro YouTube. Vai fazer 10 anos já do meu primeiro vídeo que eu fiz. E desde aquele vídeo eu comecei a gostar de editar, de gravar. Então eu lembro que tinha em casa uma câmera que meus pais tinham comprado e ninguém usava, aquela câmera de família. E eu olhei aquilo, nunca tinha dado muito interesse. A partir do momento que eu quis gravar vídeos, eu peguei aquela câmera, uma vermelha da Fujifilm, Super Zoom, uma câmera semi-profissional, e comecei a gravar vídeos com aquela ali, tá? E aí fui fazendo vídeos de graça, né? Cheguei no meu barbeiro, ó, vou fazer um vídeo aqui pra ti, não vou te cobrar nada. Fazia na festa da igreja, qualquer oportunidade que eu tinha, eu fazia um vídeo. E publicava na época, esse meu canal de YouTube, depois eu privei, usei ele de portfólio. Tinha feito um site nada profissionais também no Wix, nessas plataformas de site. Mas basicamente eu comecei e foi isso, fazendo vídeos de graça e depois cobrando R$200, R$500. Era essa base de preço, né? Eu morava também numa cidade que é região metropolitana de Porto Alegre. Não tinha muitos. Eu tinha, eu acho que 16, 18 anos na época. Não tinha nada de experiência. E então aí eu fui fazendo esses vídeos de graça, né? Também vídeos em permuta, em parceria. E depois que surgiu a pandemia, naquela época eu estava meio perdido ainda em exatamente qual área que eu ia seguir, né? Tinha feito administração, engenharia, e aí eu não levava muito a sério o trabalho da edição de vídeo, tá? E nem de filmmaker em si. Nunca ninguém da minha família tinha trabalhado com isso, não conhecia muita gente que trabalhava com isso. Na minha cidade não conhecia ninguém. No YouTube tinha pouquíssimas pessoas que faziam conteúdo sobre isso. Naquela época, 2016, 2015. Aquela época era a época do PC Siqueira, Felipe Neto, onde tu fazer vídeos pro YouTube ainda era motivo de chacota, de zoeira, né? Enfim. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou fazer dar certo essa parada de edição de vídeo, vou trabalhar com edição de vídeo. Posso trabalhar de casa, posso trabalhar pelo computador, pela internet, posso receber em dólar. E foi isso que eu fiz. E aí o que eu fiz? Na época, né, como eu estava fazendo faculdade, um monte de coisa, eu comecei a fazer um tecnólogo EAD de produção audiovisual.
que é uma produção cinematográfica de 2 anos ali online, onde ali me abriu a cabeça para esse universo do audiovisual, que eu vi que era muito maior do que ia passar na minha cabeça. Ali eu comecei a ver a história do cinema, a história da moda, quais os conceitos por trás de uma edição, de um storytelling. E aí eu fui gostando daquilo, né, conceito de fotografia, de iluminação. E eu vi que tinha várias áreas do audiovisual que eu poderia trabalhar, não era só edição de vídeo. E então eu peguei e fui com essa minha faculdade, eu já fui abrir um MEI para prestar serviço remoto para meu network que eu tinha. Então era empreendedores, naquela época tinha de startups, né? Tava começando a onda dos cursos online também. Prospectava gente, estou trabalhando como editor de vídeo e tal, tá precisando, como é que tá teu conteúdo, tá presença digital. E eu fui cobrando ali. Lembro que o meu primeiro trabalho, eu comecei primeiro numa imobiliária, mas eu ganhava muito pouco, era tipo assim, eu trabalhava acho que 6 horas por dia e ganhava R$500. Aí era para fazer fotos e vídeos dos imóveis, né? Criar o conteúdo das redes sociais, meio social media. E aí, nesse outro, dessa empresa de lançamento, já ganhava 1.500 para já fazer edição de vídeo e posts no Instagram, no carrossel, tá? Ó que legal aqui. Tem um barranco. Então, só que, como eu estava fazendo faculdade, eu estava com esse meu cliente, ganhava R$1.500, não tinha contrato, não tinha nada, era muito de boca. E aí, e era uma empresa super pequena, era acho que 2 pessoas, 2, 3. E aí, eles encerraram o contrato comigo. E nessa época eu já tinha saído de lá de Porto Alegre, já me mudado para Florianópolis. E em Florianópolis, como eu não conhecia ninguém, não tinha network, eu estava fazendo faculdade, eu peguei e larguei currículo para estágio, onde consegui meu primeiro estágio presencial num escritório de advocacia lá no centro de Floripa. Ganhava R$900 na época, eu trabalhava 6 horas, ganhava R$900. E cara, aquilo ali me ajudou muito. Trabalhei ali durante 6 meses e aí saiu outro analista de marketing, daí eu subi para analista de marketing. E aí fiquei ali um tempo. Depois já fui para outra empresa trabalhar somente como editor de vídeo, híbrido, em Floripa também. E ali eu já estava ganhando, nesse do estágio, né, fui subindo, aí ganhei de 900, foi para 2.000, depois que eu fui efetivado, porque o estágio tem isso, né, de tu conseguir, começa de baixo e aí depois fica um tempo, é efetivado, sobe de cargo. Então isso é muito bom para quem está começando, tá? Então comecei ali, daí foi de 900, depois foi para 2.000. Aí depois tive uma outra proposta de uma empresa de São Paulo, e essa empresa me ofereceu R$4.000. Era um valor para mim muito bom na época, acho que estava com 22 anos. Tava morando só eu e a minha esposa. Na época a gente era namorado ainda. E aí aquilo ali eu vi que realmente dá para ganhar dinheiro com edição de vídeo. É uma profissão ótima, mas é uma carreira, né? São etapas. E então, basicamente, depois essa minha empresa saiu. Essa minha empresa me encerrou comigo, que é essa que eu ganhava 4. E aí
editava vídeo para youtuber de mais de 1 milhão de inscritos, foi muito louco. E aí depois que eu saí desse, eu comprei uma Sony ZV-A10 com o dinheiro da rescisão, paguei 5 mil reais nela. Eu comprei ela no AliExpress, na época não tinha taxa ainda. Então, com aquela ZV-A10 em Floripa, eu fiquei trabalhando ali em torno de 2 anos seguidos, já como filmmaker e de eventos, de empresas, como autônomo, né? Não como contratado fixo. Então eu fui freelancer como audiovisual, né? Filmmaker. E ali eu consegui conhecer bastante gente, fiz um network bacana em Floripa. Mas depois de um tempo, meio que cansei dessa instabilidade do freelance, porque freelance, se você não tiver muita organização financeira e caixa, você pode se ferrar, pode dar ruim. Porque freelance tem mês bom, mês ruim, mês que tu ganha 5, 6, tem mês que tu não ganha nada. E também tem que estar vendendo constantemente. Tu mais é vendedor, prospectando cliente, fazendo conteúdo para trazer cliente, do que artista filmmaker em si, né? Ou seja, eu também cansado dessa parte de ficar prospectando e vendendo o tempo todo. Eu acho que perde um pouco o foco. Por isso que eu prefiro hoje trabalhar com empresas, né, com cliente fixo, porque eu consigo me organizar mais, tanto financeiramente quanto entender o estilo de edição que o cliente precisa, e tu só vai replicando aquele estilo, e com o tempo tu vai ganhando a maestria, né, daquele estilo de edição. Fora que tu aprende a editar para vários tipos de pessoas, né? E já no freelance, às vezes tu tem que, ao meu ver, né, a minha clientela era pessoas que estavam mais começando, eu não conseguia atingir grandes marcas e grandes empresas. Então, claro, depende muito do teu ambiente, onde tu tá, né? Mas aí na edição, trabalhando remoto, eu consegui, né, de certa forma, os meus clientes, as empresas que eu trabalho, né, e consigo também aproveitar mais da liberdade geográfica, podendo morar na praia, morar em uma cidade que eu não conheço ainda. Então eu consigo conciliar tanto a viagem quanto o trabalho sem precisar estar tirando férias. Então basicamente foi esse o caminho que eu segui para conseguir meus primeiros clientes até onde eu estou hoje, tá? E esse caminho basicamente é fazer faculdade EAD. Eu pagava nem R$200 a minha parcela, tá? Não era caro não, porque faculdade de EAD qualquer um consegue fazer. E aí depois entrei em estágio presencial, aí fui subindo de nível na empresa, aí depois fui conseguindo outras propostas de emprego, e foi indo, e hoje é isso. Eu sei que com o meu currículo, com o meu portfólio que eu já tenho, caso eu saia dessa empresa que eu tô hoje, eu consigo outra empresa também com certa facilidade por conta do meu currículo, tá? E então é isso. Tem pessoas que vão trilhar o caminho do freelance, né? Se você já tem mais network, se você já tem uma base, tu tem tempo pra, não precisa pagar conta, mora com os pais, sei lá, pode ser freelance trabalhando, achando que os clientes próprios, não precisa fazer fixo que nem eu, né? Mas tem que estar sempre em desenvolvimento, e eu diria que o portfólio e conhecer as pessoas certas é o principal para te conseguir esses primeiros clientes, tá, do audiovisual. E faz coisa de graça, faz coisa a baixo custo, e com certeza a pessoa vai ver valor em ti, vai ver a tua proatividade, e se gostar do trabalho vai te contratar futuramente, ou vai conhecer alguém que queira te contratar. Fechou? Vou ficando por aqui, esse vídeo já ficou 14 minutos.
diretamente aqui da praia. Aqui tem ali tem a Praia dos Amores. Lá tem uma pedra. Lá tem os navios de e ali tem as dunas. Vou ficando por aqui e se inscreve, deixa tua pergunta aí. Como é que foi? Tu que já tem cliente já há um certo tempo, como é que tu conseguiu teus clientes? Comenta aqui embaixo, vamos interagir e um ajudar o outro aí a conseguir seus primeiros clientes na edição de vídeo. Falou!